Aí galera, tranquilo, na boa. Hoje falarei de Paulo Freire. Quer dizer, não falarei de Paulo Freire. Falarei após a leitura de uns artigos sobre Paulo Freire. Então, motivado, embasado no meu amigo Paulo Freire. E, de certa forma, fica também a minha homenagem aos freirianos, a tantos que pensam Paulo Freire, tantos que ensinam baseado em Paulo Freire, né? Esse brasileiro fantástico. Enfim, para minha fala, primeiro eu gostaria de dar uma passadinha pelo conceito de condições materiais, né? O que nós entenderemos quando eu falar em condições materiais, né? Então, eu quero dizer que as pessoas evoluem, se desenvolvem a partir das suas condições materiais. E com isso, eu identifico que as pessoas se desenvolvem dentro do seu trabalho, dentro das suas condições financeiras, dentro dos seus esforços para se manterem vivas. Bem isso, trabalho, cultura, tudo aquilo que acontece junto ao chão das pessoas. É o trabalhador, é o empregador. As condições materiais é bem isso. Existem estas condições e a partir daí temos ideias, a partir daí sonhamos com o futuro, a partir daí construímos linguagem, construímos as escolas, construímos as pedagogias, a partir destas condições que sustentam, que dão alicerce ao adulto, à pessoa. Pois bem, a partir daqui eu posso fazer algumas afirmações. Professor. Quem é este professor? O professor é esta pessoa que saiu, que se construiu das suas condições materiais. Ele, lá, nenenzinho, quando ele nasceu, as condições já estavam ali e ele se desenvolveu, ele floresceu dali. Portanto, ele não tem responsabilidade desta situação. Ele se desenvolve, muitas vezes apesar dela, e às vezes esta condição lhe é totalmente favorável, mas enfim, o adulto professor é aquilo que ele fez do que já estava pronto. Portanto, a dignidade deste professor, o que ele pensa, o que ele é, a sua dignidade está na sua história e como ele se construiu a partir dela. Ponto. Por outro lado, vamos imaginar de um outro lado o aluno. O aluno. Este aluno, da mesma forma, a questão formal, né? Ele também se desenvolveu em função das condições materiais que lá estavam quando ele nasceu e ele é aquilo que ele se fez naquelas condições. Portanto, ele é a dignidade dele, a importância dele no mundo se dá, a responsabilidade que nós damos a ele e que ele se dá é resultante das suas condições materiais e do que ele se tornou. Portanto, se eu colocar o professor de um lado, se eu colocar o aluno do outro, em termos de dignidade, em termos de importância, eles são similares. A diferença está em como um e como o outro resolveram as suas questões para se desenvolverem. Percebe? Portanto, aqui eu quero dar
um outro passo, que é, nós podemos imaginar o cidadão A que se desenvolveu em condições precárias, né? E podemos imaginar o outro cidadão que se desenvolveu em condições extremamente favoráveis. Posso imaginar a situação de dois alunos, sendo que um, em condição desfavorável, não sabe, por exemplo, realizar contas com vírgula. E podemos imaginar um outro aluno de condições favoráveis, abastado, né, que ele nega que houve, por exemplo, o golpe de 64. Vejam, qual dos dois é mais ou menos digno? Ambos são dignos. Não há motivo para agirmos valorativos diferentemente. Apesar de que este aluno que nega, nós sabemos que ele nega, porque as condições materiais dele e as suas vivências o levou para esta negação. Também sabemos que esse indivíduo que não consegue realizar contas, frações, fracionárias, foram as condições materiais que o levaram ali. Também posso acrescentar, olha só, que o professor, podemos imaginar que também é um igual. Então esses três elementos são iguais. Não há porquê, ao olhá-los, dizer quem é mais, quem é menos, quem merece mais, quem merece menos. Numa relação de ensino-aprendizagem, onde os três ensinam e os três aprendem, não há porquê este professor agir diferentemente com relação a esses alunos no que se refere ao respeito, à dignidade, à abertura para o diálogo. Porque o professor deve saber que ele só é o que é porque resolveu as suas questões, assim como os alunos são o que são, que resolveram as suas questões. E os três da melhor forma que foi possível resolver. Não é permitido a este professor que não é virginal, que não é um anjinho, esse professor que tem um lado, este professor que tem uma percepção de mundo, esse professor que tem uma visão política de mundo, porque se desenvolveu lá do seu jeito, mas não é permitido a ele fazer um pré-julgamento em relação a este par de alunos que eu dei como exemplo. A mesma abertura, o mesmo cuidado, a mesma amorosidade pedagógica deverá ser estabelecida em igual medida para o cidadão que pensa de uma maneira burguesa e ao cidadão humilde que também tem os seus problemas. Tanto um quanto o outro, veja bem, o aluno A e o aluno B, ambos se afastaram do padrão acadêmico. Um teve um problema na visão histórica, ao negar o que a história diz que existiu, e o outro, uma questão relativa à exatidão matemática. Mas houve um afastamento. Ambos se afastaram, motivos diferentes, mas houve um afastamento. Portanto, ambos se afastaram e, de uma forma valorativa, o afastamento é o mesmo, do seu ponto de vista valorativo, né? Entretanto, claro, que o comportamento que o professor vai ter em relação ao indivíduo A é diferente em relação ao indivíduo B. Por quê? Porque as vivências de um são diferentes das vivências de outro. As condições materiais de um é diferente das condições materiais de outra.
e que são diferentes das condições materiais do professor que se desenvolveu e etc. Então é preciso que haja um diálogo entre essas condições, um diálogo amoroso, diferente de uns com os outros, entretanto amorosamente igual. Porque esse diálogo, essa troca de informações, busca a aproximação desse afastamento do acadêmico, do científico, a aproximação com o que é tecnicamente, cientificamente, culturalmente identificado como o correto ou socialmente aceitável. Percebe? Então, não há porquê uma benevolência piedosa do professor em relação ao aluno que teve dificuldades, não merece piedade. Nem deve, por outro lado, o professor ter algum tipo de rancor em relação ao aluno que tem um comportamento aburguesado. Percebe? O que existe é amorosidade igual, entretanto, a qualidade diferenciada no sentido de um precisa de tratamento X, porque a realidade dele é diferente, e o outro tratamento Y, porque a realidade é diferente. Mas ambos são dignamente iguais. Na verdade, o trio, o professor e esses dois alunos são dignos de igual forma, porque são sobreviventes das condições que a vida lhes trouxe desde sempre, as condições materiais. Então, compete ao professor manter essa amorosidade. Agora, essa amorosidade é natural? Não. Essa amorosidade, ela é trabalhada, ela vem pelo esforço, ela vem por uma competência desenvolvida, né? Por uma concepção científica de ensino-aprendizagem. Vendo, percebendo a dignidade dos três como iguais, o professor deverá perceber que, portanto, deverá ter amorosidade igual para com eles. Por quê? Se assim não for, poderá acontecer que um conceito do professor interfira na condução dessa aprendizagem, fazendo com que tenha resultados diferentes, não porque são pessoas diferentes os alunos, mas porque o professor trata diferente no sentido de diferente, ajudando a uns e não ajudando a outros, ajudando quem espiritualmente ele se identifica e não ajudando, ou ajudando menos aquele com quem ele não se identifica. Percebe? Então, é este diálogo que é um vai e um vem, esse diálogo em que eu vejo o aluno e sou visto por ele, onde o aluno me vê e eu o vejo, onde há uma proximidade, onde as almas se tocam. O liame é essa amorosidade, esta fraternidade, esta comunidade. Eu lembro que eu ouvi muitas vezes professores e professoras falando que ensinavam por amor. Mas eu sentia na palavra amor algo que eu não via na prática. Este amor que eles diziam, que essas pessoas afirmavam, era um amor que não dava para identificar. Mas a amorosidade do Paulo Freire, ela é identificável. Porque
vê-se essa amorosidade no diálogo, na abertura para o diálogo, não numa benevolência, não num beijo, não no passar a mão por cima de algum aluno que haja contra uma disciplina que foi estabelecida, que foi acordada. Não é, não sei, fazer vistas grossas para um deslize em um conceito, né? Não é o professor se fragilizar porque se deixa seduzir por aquele aluno, porque ele é muito humilde e, portanto, tem uma benevolência, ou porque ele é um sujeito mais aburguesado, mais agressivo, portanto, eu também sou agressivo com ele. Não é isso. A amorosidade iguala todos na possibilidade do diálogo, porque todos nos construímos. Portanto, todos somos iguais em dignidade, em valor, mas somos diferentes, porque essa construção não é igual. Portanto, o professor, que também se construiu de maneira diferente, deverá articular uma possibilidade de troca de experiências para que a aprendizagem aconteça, ou seja, que saiamos do senso comum para uma visão mais elaborada, mais técnica, mais científica, sem abandonar, como eu disse antes, a fraternidade e um desejo de estar em comunidade aprendente. Abraço e até a próxima.